Olá, eu sou Samantha Castro, dentista e empreendedora no ramo da alimentação funcional, especialista em biomassa de banana verde. E aqui, nesse canal, eu vou ensinar receitas gostosas e saudáveis para você fazer o seu intestino funcionar de forma regular. Mas antes de começar a falar e a ensinar tudo isso, eu acho que no vídeo de hoje eu preciso explicar um pouquinho para você como que tudo aconteceu, né? Como que uma dentista trabalha com alimentação funcional, como que aconteceu esse encontro. E aí eu preciso falar que tudo começou com o fato de eu e a minha família sempre estarmos ao redor da mesa, né? O nosso local preferido, vindo aí, minha família paterna é italiana, minha família materna é árabe, então a gente sempre esteve ao redor da mesa. Eu lembro dos nossos melhores momentos, eles realmente eram à mesa, comendo, bebendo, rindo, brincando e conversando. Então, eu sempre gostei de comer muito, continuo gostando. Porém, eu sempre tive muito problema intestinal. Um intestino extremamente irregular, que não funcionava bem. E o fato de o intestino não funcionar bem trazia uma série de consequências, como, por exemplo, eu sempre sentia um peso na barriga, sempre sentia a barriga inchada, né, que é a distensão abdominal, gases e todos esses problemas que eu acho que 85% das mulheres enfrentam, né? Porque, pelo que eu tenho visto, aí 85% das mulheres sofrem, em maior ou menor grau, com alguma irregularidade intestinal. E aí, eu cresci sentindo esse tipo de desconforto. E teve um momento da minha vida que eu comecei a achar normal isso, né? E você olha pro lado e você vê que outras pessoas sentem a mesma dor que você, o mesmo incômodo. Você fala, cara, faz parte. A minha barriga é mais sensível e eu tenho que tomar remédio para lidar com essa sintomatologia. E aí, tudo que vocês possam imaginar. Eu lembro que eu fazia viagens e aí o meu local preferido na viagem eram farmácias, porque tinham todos aqueles remédios, tipo probiótico, laxantes, tudo aquilo que ia fazer a minha barriga, meu intestino, minha barriga funcionar por um curto período de tempo. Então, eu fiquei anos nessa vida, né? Intestino irregular, irregular, irregular. Chegava um dia que eu não aguentava mais aquele desconforto e ia lá tomava um laxante. O laxante destruía minha flora intestinal, mas eu me sentia bem naquele momento, afinal, eu estava me sentindo aliviada, mas eu sabia que era o iniciar de um próximo problema e eu ficava vivendo esse ciclo. E aí tentava, comia mamão, sempre tive uma alimentação saudável, sempre ingeri, né, uma boa quantidade de água e parecia que nada era suficiente para fazer o meu intestino funcionar de forma regular. E aí, até que com uns 24, 25 anos de idade, eu comecei a sentir esses sintomas de forma mais exagerada, de forma mais intensa. E eu cheguei num ponto onde tudo que eu comia, eu colocava pra fora, eu vomitava. E eu comecei a ficar muito preocupada e ia ao banheiro também, nada ficava na minha barriga. Eu falei, bem, eu tô começando a desenvolver alguma alergia, ao que será que é? E eu lembro que eu tinha um episódio de ir ao banheiro, aí eu lembrava o que eu tinha comido e eu parava de comer aquele alimento. Depois eu comia uma outra coisa totalmente diferente e mais uma vez eu ia ao banheiro. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Não é só um alimento que tá me causando alergia, tem alguma coisa por trás disso. E então eu fui no médico e fiz a endoscopia. E fui diagnosticada com H. pylori, associada a uma intolerância à lactose. Então isso daí já me respondia muito, eu já consegui entender o porquê de tantas coisas ruins estarem acontecendo comigo. O tratamento, para quem não sabe, da H. pylori, ele consiste num tratamento com antibiótico por um tempo extenso, cerca de um mês. Então eu me vi diante da necessidade de mudar completamente os meus hábitos alimentares. Uma pessoa que amava comer, que um dos maiores prazeres era estar ao redor da mesa, comendo com a família, comemorando com amigos e namorados, me vi cheia de limitações. Eu falei, eu não estou disposta a abrir mão desses momentos. Qual que era a solução? Eu, de fato, adaptar minha alimentação para uma alimentação que não me fizesse mal, que não me inflamasse. Então foi quando eu, já formada em odontologia, já tinha feito a minha especialização, eu ingressei no mestrado. E foi no mestrado, com o tempo livre, eu precisei morar fora de Manaus. Comecei a morar em Bauru, onde eu fazia o meu mestrado. E eu tive muito tempo sozinha no apartamento, longe de família, de amigo, de namorado. Eu mergulhei dentro da culinária. A culinária sempre foi um hobby, eu sempre amei a culinária. E depois que eu me tornei dentista, eu pedia muito a Deus. Eu lembro de pedir a Deus nas minhas orações que Ele me mostrasse como que eu ia conciliar a gastronomia com a odontologia. Coisas que aparentemente nunca iam se mesclar, nunca iam andar lado a lado. E a minha mãe falava pra mim, minha filha, eu já sei como que a gente vai unir essas suas duas paixões. A sua clínica vai ser em cima e a sua doceria vai ser embaixo. Então as pessoas vão na sua doceria, vão comer bastante doce, aí elas vão ter cárie e vão subir na sua clínica para você restaurar o dente delas.
Gente, a gente ri dessa história até hoje. Mas assim, parecia tão difícil a gente conciliar uma coisa com a outra, porque até então pra gente como que ia haver essa junção? Como que coisas tão, até então, diferentes iam andar tão juntas? E aí foi a forma como a minha mãe encontrou, né, de naquela hora me acalmar minhas vontades, meus anseios. Mas não foi bem assim que aconteceu. Voltando lá pro meu mestrado, eu, com tempo livre, me dedicando à culinária, cuidei como nunca, passei a cuidar como nunca da minha alimentação. Se tornou assim, o momento que eu sentia saudade de casa, o momento que eu sentia saudade da família, era o momento que eu mais mergulhava na cozinha. Eu lembro que eu comecei a me alimentar de forma totalmente funcional e saudável, pensando em cada ingrediente que eu ia colocar para dentro do meu corpo. E pesquisando, eu pesquisava receitas na internet, inspirações, ideias, para começar a colocar em prática receitas novas. E eu me deparei com a biomassa de banana verde. E lá, o que dizia? Que a biomassa de banana verde fazia o intestino funcionar. Aí eu, opa, como pessoa que ainda sofria do intestino irregular, quando eu vi isso, falei, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar sobre a biomassa e todos os locais que eu via alguma informação sobre a biomassa sempre falavam do poder transformador e mágico que ela tinha sobre o trânsito intestinal. E é claro que a gente é acostumado a tomar todo tipo de remédio, de laxante, de probiótico, a gente desconfia do que é natural. A gente tem uma tendência a acreditar em tudo aquilo que está na prateleira e uma tendência a desconfiar do que é natural e do que é fácil. Talvez isso seja criação ou cultura. O fato é que eu falei, por que não? Vamos tentar. E eu sei que em Bauru não é tão fácil a gente encontrar banana verde como a gente encontra aqui em Manaus, por exemplo. E foi difícil encontrar banana verde. Até que eu encontrei e o que aconteceu? Trouxe para casa. Falei, vou fazer a biomassa. A banana amadureceu e eu não fiz a biomassa. E isso não aconteceu só uma nem duas vezes, aconteceram inúmeras vezes. A banana verde já era difícil de encontrar e quando encontrava, eu ainda enrolava, ficava fazendo outras coisas e não fazia a biomassa de banana verde. Até que uma vez eu fui no supermercado, encontrei novamente a banana verde e eu falei assim, Samantha, eu falei pra mim mesma, eu falei, se tu não fizer dessa vez, tu não vai mais comprar banana verde. E foi assim que eu fiz. E aí consegui fazer, lembro que eu vi o vídeo na internet de como fazia, fiz e testei ela a primeira vez, eu coloquei um morango, um açúcar de coco e uma canela, eu lembro como se fosse hoje. E assim, no dia seguinte, o meu intestino funcionou. De forma que ele nunca tinha funcionado. Eu era aquela pessoa que só conseguia ir no banheiro de casa, demorava horas no banheiro e saía do banheiro com a sensação de que ainda não tinha sido 100%. Quem tem problema no intestino sabe do que eu tô falando. Parece que sempre fica alguma coisa, nunca é 100%. Depois que eu consumi a biomassa, gente, eu fui no banheiro muito tranquilo, muito rápido, sem sofrimento nenhum. Falei, não pode estar acontecendo. Não pode ser por conta da biomassa. E desconfiei. Falei, não, vou comer hoje de novo. E eu lembro que eu fiquei uma semana comendo a biomassa diariamente e o meu intestino funcionando perfeitamente. Foi quando eu falei assim, não, é real. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, tu não vai acreditar no que eu descobri. E quando eu contei pra ela, ela falou, também não acredito, a minha família inteira sofria de problema no intestino. Ela falou assim, não acredito. Eu falei, mãe, faz pra tu ver como que é real. Foi aí que aconteceu. Esse amor, esse encontro pela biomassa foi exatamente assim como eu tô contando pra vocês que aconteceu. E eu passei a fazer receitas à base de biomassa. Então eu passei a colocar biomassa no bolo, biomassa no pão, biomassa no estrogonofe, biomassa no molho de tomate. Então eu comecei a fazer tudo com a biomassa. E eu tinha minha rede social, o Instagram, e eu compartilhava esses hábitos saudáveis, essa alimentação no Instagram, era fonte de prazer. E aí começou a despertar a curiosidade nos meus amigos, na minha família e nos meus amigos, do tipo assim, como que uma coisa feita da banana verde pode ser gostosa, pode dar certo. E eu falava, gente, eu sei que é difícil de acreditar, vocês ainda não conhecem, mas ela não tem gosto, ela tem o gosto que eu quiser que ela tenha. Se eu quiser usar ela para uma receita salgada, eu posso. Se eu quiser usar ela para uma receita doce, eu posso. Então ela é neutra e ela também não tem cheiro. E dessa maneira, o nó da cabeça das pessoas estava completo. Mas eu continuava insistindo, não tem gosto, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cheiro. E eu comecei a mostrar de fato isso. Como eu já falei, através das receitas que eu fazia, todo tipo de receita, eu comecei a colocar biomassa. A biomassa não saiu mais da minha vida. E de tantas pessoas despertarem interesse em provar algo feito com a biomassa de banana verde, eu lembro como se fosse hoje. Eu vim para Manaus de férias, em dezembro de 2018. E eu falei assim, conversando com meu namorado, a gente teve a ideia de fazer algumas poucas unidades de bolo aqui em Manaus para aproveitar esse período que
eu estava aqui de férias. Eu decidi que eu vou sim aceitar encomenda, né? Tamanho único, tamanho grande, que serve de 8 a 10 fatias, um bolo de biomassa de chocolate tradicional. E eu lembro que a gente limitou essa quantidade. A gente falou, não, vamos ficar aqui esse tempo. Acho que eu tinha um mês e pouquinho de férias. Eu só ia fazer esses bolos durante os finais de semana. As pessoas mais curiosas, que me conhecem, minha rede social não era muito extensa, eu falei, as pessoas que estão aqui comigo e as mais curiosas, elas vão conseguir ter acesso a esse bolo. A gente faz 30, acabou, se eu volto pra Bauru e vida que segue. Sou dentista. Gente, foram 30, foram 50 e hoje, quase 2 anos depois, que eu posso falar pra vocês é que a gente já passou aí do número de 1000 bolos feitos. Então foi assim que começou essa história com a biomassa. E eu continuei a fazer os bolos e as pessoas começaram a gostar. E as pessoas foram falando umas para as outras e vinham outras pessoas até mim pedindo pelo bolo de biomassa. E eu continuei fazendo. Aí eu lembro que eu bati logo esse número de 30 bolos e continuei fazendo. Chegou o dia de voltar para Bauru. E eu já estava super apegada àquela rotina de fazer bolo. Foi assim, foi mágico para mim. Eu me vi 100% realizada, fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer como hobby e que de repente tinha virado meu trabalho, tinha virado uma fonte de renda. Precisei voltar para Bauru para terminar meu mestrado. Voltei. De uma forma ou de outra, todos os meses eu conseguia vir aqui em Manaus, ainda que passar 3 a 4 dias. Quando eu estava aqui em Manaus, eu fazia bolo. Eu anunciava que a minha agenda ia abrir, que eu ia estar em Manaus. Quando eu chegava aqui, minha agenda já estava meio que fechada. E eu passava os dias de Manaus fazendo bolo. E eu consegui levar essa situação por mais de 1 ano. Entre idas e vindas, entre Manaus e Bauru. Muitos bolos foram feitos, muita pesquisa dentro da odontologia, que é a minha área de formação, foi feita também. Eu consegui concluir o meu mestrado e eu sei que eu já não era mais vista como a dentista. Nesse momento eu já comecei a ser vista como a mulher da banana. Como eu sou vista até hoje, eu digo, eu não tenho mais nome, agora eu virei a menina da banana, a mulher da banana, a doida da banana. Eu não sou mais a Samantha. Mas eu acho isso incrível, porque eu construí essa história. Então eu amo, pra mim é uma fonte de felicidade, de prazer ser vista dessa maneira e ser associada às minhas bananas verdes. Eu digo que esse era o encontro que precisava acontecer. Já estava escrito, eu não sabia como ia acontecer, mas como tudo na vida, quando a gente quer e a gente foca nisso, se concentra nisso e quer do fundo do coração e faz a nossa parte, as coisas acontecem. Então foi assim que aconteceu esse encontro da odontologia com a culinária. O fato é que eu cheguei em Manaus, eu tô há 1 ano morando de volta em Manaus, com o mestrado concluído, especialização concluída, e eu não consegui pisar no consultório ainda, porque a dinâmica da alimentação funcional, a dinâmica com os meus bolos, ela é muito acelerada e ela ainda não me permitiu, eu não sei se ela ainda não me permitiu ou se eu ainda não me organizei para criar espaço para ir até o consultório. Amo a odontologia, não me arrependo nem um pouco, eu digo que a odontologia precisava ter existido na minha vida, afinal de contas o meu encontro com a biomassa, ele foi permitido cursando a minha trajetória dentro da odontologia. Mas eu me vejo 100% realizada fazendo o que eu faço hoje. Então eu digo que a odontologia, ela tá um pouquinho aqui de lado e eu tô vivendo exclusivamente para as minhas bananas verdes. Enfim, isso tudo foi só para contextualizar para vocês, mas o fato é que através dos bolos muitas vidas foram transformadas, muitas saúdes foram recuperadas. A gente sabe que é no intestino que grande parte, a maior parte de vários hormônios essenciais pra gente, como é o caso da serotonina, são produzidos. E a gente sabe também que um intestino saudável reflete na nossa saúde de forma geral. Depois que eu comecei a fazer o consumo frequente e diário da biomassa, o meu humor mudou, a minha disposição mudou, o meu ânimo mudou. Eu sempre fui uma pessoa alegre e extrovertida, mas eu percebia que tinha muita oscilação desse humor. E depois que eu comecei a fazer o uso regular da biomassa, eu percebo que esse humor ele se tornou muito mais estável, né? A biomassa ela é fonte de triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o hormônio considerado o hormônio do prazer. E isso explica muita coisa, além de uma série de outros benefícios que eu vou falar para vocês nos próximos vídeos desse canal. Mas voltando, as pessoas que começaram a ter acesso a esses bolos vinham e me relatavam: Samantha, eu tava 3 dias sem ir no banheiro, eu comi uma fatia do bolo e eu consegui ir no banheiro. Samantha, isso, Samantha minha filha, Samantha meu filho, Samantha meu esposo, Samantha minha esposa. Eu comecei a receber tantos relatos, tantas histórias transformadas e eu me via naquelas transformações, porque eu falava assim,
cara, eu te entendo, porque foi o que aconteceu comigo. E a pessoa dizia, Samantha, não pode ser. Eu dizia, eu sei que é difícil acreditar, mas acredita porque foi o que aconteceu comigo. Então, esses relatos, eu digo, nunca é um bolo, nunca é um doce por um doce, porque isso daí seria muito pouco. Tem toda uma causa por trás. Essa saúde que a gente consegue levar através desse doce feito à base de biomassa, ele é transformador. E o fato de eu ter conseguido transformar algumas realidades ali ao meu redor, desde pacientes que estavam passando por tratamentos oncológicos, e a gente sabe bem que esses pacientes sofrem muito a questão do intestino, por conta das medicações extremamente pesadas, o intestino fica ainda mais irregular. Esses pacientes começaram a fazer consumo dos meus bolos e me relatavam, Samantha, você não sabe a qualidade de vida que eu tô tendo depois que eu passei a consumir os seus produtos. Quando eu li esse tipo de história, eu falava assim, gente, como pode uma coisa tão simples? É uma banana verde, é uma coisa extremamente acessível. A banana, ela dá nos 4 cantos do planeta, como a gente costuma falar. Ela não exige nenhuma condição especial, como várias outras frutas aí exigem. Tem frutas que não chegam aqui até o norte, se não forem via transporte aéreo. Elas não conseguem se desenvolver por aqui por conta do nosso clima ser muito quente. E a banana não tem isso. Eu tive a oportunidade de ir para a África, inclusive plantei banana verde na África para enriquecer a alimentação de uma comunidade que a gente conheceu, onde tinham muitas crianças desnutridas e eles colocavam farinha na alimentação delas para encher a barriga mesmo, porque a função lá é essa, eles precisam encher a barriguinha das crianças, que elas não têm a escolha que muitos de nós temos em se nutrir daquilo que é o mais saudável. Elas precisam simplesmente se encher para elas se manterem em pé. Então, quando eu vi a oportunidade de plantar a banana verde lá, porque apesar de ser um clima extremamente seco, a banana verde também dá certo na África. Então, a gente plantou banana verde na África. E assim, como eu disse, em todos os cantos do planeta. Ela não exige uma condição específica. É muito fácil você plantar banana. E aí eu vi banana verde, uma coisa que dá em todo canto, um produto barato. Como que as pessoas não conhecem o poder que tem em algo tão simples? E por que que a gente tem a tendência de valorizar o complicado, o que está na farmácia, e de desvalorizar o simples? E aí aquelas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo na minha vida, e todos os dias relatos, e pessoas chegando para me agradecer. E eu comecei a entender que aquilo ali tinha se transformado na minha vida. Que eu não poderia mais deixar aquilo de lado. Eu nem saberia, mas quando eu vi, na verdade, eu nem saberia mais deixar aquilo de lado. Eu lembro bem, quando eu estava me dedicando já para biomassa, de várias pessoas me perguntarem, e a odontologia? E eu lembro bem também que era muito difícil no começo eu dizer assim, eu não estou atuando na área, eu estou me dedicando para alimentação funcional. A sensação que eu tive por um curto espaço de tempo, é tipo assim, estudei tanto e eu não vou atuar nessa área. Agora eu sou uma pessoa que trabalha com doces, com alimentação funcional. E eu tive uma conversa com meu pai, que sempre foi meu incentivador, meu patrocinador, meu tudo. E essa conversa, ela na verdade foi um divisor de águas na minha vida. Porque depois eu entendi isso que eu sentia. Quando eu compartilhei com meu pai essa história toda, essa angústia que eu sentia e essa alegria também, ele falou assim, minha filha, se você tá feliz fazendo o que você tá fazendo, siga o seu caminho. Não pense que você se formou na odontologia. Isso daí sempre vai estar com você, isso daí vai andar com você para sempre, e a gente sabe o quanto que você precisava desse conhecimento para estar vivendo tudo que você tá vivendo hoje. E aí, quando meu pai me falou isso, eu lembro que eu tava no supermercado, eu senti assim um peso sair de dentro de mim. Então eu entendi que tudo aquilo que eu sentia, a falta de aquele desconforto que eu sentia em dizer que não estava mais atuando no odonto, na verdade era uma satisfação que eu sentia que eu tinha que dar para o meu pai, que sempre me estimulou, me patrocinou em todos os cursos que eu quis fazer, que investiu tão pesado em mim. E quando ele disse, siga aquilo, você tá feliz, o seu coração tá em paz, então continue, vá em frente, eu tô aqui para lhe apoiar. Eu acho que foi o melhor presente que ele podia ter me dado. E aí eu continuei. E eu lembro que a partir desse dia, quando as pessoas me perguntavam, você não tá mais atuando na odontologia? Eu dizia, não, por enquanto eu não tô atuando na odontologia. E era com esse semblante que eu passei a responder. Então eu passei daquela situação onde eu não sabia o que responder, onde eu me sentia, de certa forma, desconfortável, incomodada, não sei nem dizer direito o que eu sentia, insegura em responder essa pergunta para uma pessoa que sabia o que queria e dizia assim, sim, eu não estou atuando na área por enquanto, eu não sei o dia de amanhã,
E é como eu repito até hoje. Eu falo, eu não sei o dia de amanhã, a gente nunca sabe, mas eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. E os meus pais estão do meu lado para me apoiar, isso não tem preço. A partir daí eu comecei a mergulhar de forma ainda mais intensa nesse mundo da alimentação funcional. A gente parou de fazer apenas bolos, a gente começou a fazer cookies, crocantinhos e todos os produtos que vocês podem imaginar à base de biomassa de banana verde. E eu realmente entendi que era a minha causa, a minha missão de vida, levar a biomassa para o maior número de pessoas que eu pudesse. Porque eu pensei, é algo tão simples, e esse algo tão simples precisa da minha voz, da minha história e de tudo que eu posso fazer por ela para que mais e mais pessoas conheçam o poder transformador da biomassa ao redor do mundo. E todas as pessoas que hoje em dia chegam para mim para contar que tiveram a vida transformada pela biomassa, eu falo assim, eu fico muito feliz. E elas dizem, Samantha, foi graças a você. Eu falo assim, muito obrigada por ter confiado naquilo que eu te falei. Mas agora você tem uma missão junto comigo, que é levar a biomassa para uma outra pessoa. E meus clientes sabem disso, eu sempre falo, para que dessa forma, talvez eu não consiga sozinha. Então, eu preciso da ajuda de todos aqueles que, através de mim, têm acesso à biomassa. E eu digo, vamos dar as mãos, fazer uma grande corrente e levar essa biomassa para o mundo inteiro. E elas falam, Samantha, a gente vai fazer isso. E eu falo, então tá bom, contem comigo. E assim tem sido. Então, hoje em dia eu me dedico 100% para isso, fazendo esses doces, porque para mim é uma forma muito carinhosa de chegar até as pessoas. Eu poderia levar a biomassa para as pessoas de inúmeras outras maneiras. Eu coloco a biomassa no meu suco verde, eu coloco a biomassa no meu feijão, na minha sopa, em absolutamente tudo. Mas eu acho que através dos doces é a forma mais carinhosa e, de certa forma, mais fácil que eu tenho de levar ela para outras pessoas. É difícil uma pessoa que não goste de doce. Eu sou apaixonada por doce. Eu era aquela pessoa que não vivia um dia sem doce. Eu precisava de um negocinho depois do almoço. Só que sempre esse negocinho me inflamava, esse negocinho me fazia mal, esse negocinho fazia o meu intestino funcionar de forma ainda mais irregular. E agora esse negocinho, ele cuida de mim. Agora esse negocinho me traz saúde. Agora esse negocinho regula o meu intestino. Não é simplesmente um doce, é uma dose de saúde que eu coloco no meu corpo diariamente, sem qualquer peso na consciência, sem qualquer pensamento do tipo, isso vai me inflamar. Pelo contrário, eu tô dando a dose que o meu organismo precisa de fibra, porque a biomassa é uma fibra. Então, assim, foi uma transformação em todos os sentidos. Isso daí refletiu em todas as áreas da minha vida. Eu saí de uma situação de dependência 100% financeira dos meus pais para uma situação de total independência financeira, empreendendo com a biomassa. Então, hoje eu consigo ter o meu hobby, o que sempre foi a grande paixão da minha vida, como o meu trabalho, que eu acordo todos os dias motivada para colocar em prática. E eu digo assim, né, quando eu era só dentista, tinha um dia que eu tava com preguiça de ir pro consultório. Eu sempre dei o meu melhor quando eu atendia, mas eu confesso que eu, às vezes, torcia para chegar aos finais de semana. E isso era algo que me incomodava, porque eu via aquelas pessoas falando assim, trabalhe com aquilo que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Aquilo parecia tão utópico para mim, tão irreal, e hoje em dia isso faz total sentido. Não é que a gente não trabalhe, mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, o trabalho, ele não é visto com o peso que a gente vê um trabalho quando não é aquilo que a gente gosta. Então eu acordo todos os dias, às vezes eu fico 14, 15 horas em pé por dia na minha cozinha, mas não me pesa, não me causa nenhum tipo de desconforto, porque eu tô no lugar que eu queria estar, fazendo a coisa que eu acho que eu vim para essa vida para fazer. Então é isso, esse foi um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais dessa pessoa que vai estar aqui nesse canal falando sobre o mundo da biomassa para vocês, com a intenção de fazer vocês mergulharem nesse mundo cor de verde junto comigo e deixar que a biomassa transforme a vida de vocês, levando muita saúde para a família de vocês, para os amigos de vocês. E desde já eu peço para que vocês façam esse acordo comigo. A partir do momento que vocês conhecerem a biomassa e verem a diferença que ela vai fazer na vida de vocês, que vocês se comprometam a passar ela adiante. Então eu tô aqui para convidar vocês a mergulhar nesse mundo cor de verde, um mundo onde, através da biomassa de banana verde, vocês vão ter um intestino funcionando de forma regular. Através dos doces, vocês vão estar matando aquela vontadezinha de comer um doce sem aquele peso na consciência, pensando que é algo que vai fazer mal para vocês. Pelo contrário,
vocês vão saber que vocês estão colocando saúde, vocês estão dando saúde para o corpo de vocês. Além disso, o intestino funcionando de forma saudável fortalece o nosso sistema imunológico. A biomassa, por ser fibra, a gente demora um pouquinho mais a digerir ela. Então, a gente também garante uma saciedade por mais tempo. Vocês vão ver isso. Quando a gente come a biomassa, a gente fica saciada por um longo período. A gente não sente fome logo em seguida. Então, por ela trazer saciedade, ela também ajuda no emagrecimento. E, enfim, uma série de benefícios que a biomassa traz para a nossa vida. E eu vou compartilhando um por um desses benefícios e vou estar batendo aqui nessa tecla e repetindo eles para vocês inúmeras vezes, porque é algo que vale a pena a gente falar e falar e falar. E além de falar, vocês vão poder vivenciar isso na prática. Então a teoria e a prática vão andar, lado a lado. E lembrando do nosso pacto, do nosso acordo de passar a biomassa adiante, nós temos 3 fases. Eu estipulei, eu criei essas fases. Então a fase 1 é difundir a biomassa aqui no meu estado, no Amazonas. Considero essa fase quase que concluída. A segunda fase é a gente difundir ela a nível de Brasil. E a fase 3, que de certa forma, como eu falei para vocês, ela já foi iniciada, porque a gente já conseguiu plantar essa banana verde na África. Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, porque as bananas já foram até tiradas da bananeira e as crianças já estão usufruindo dessa banana verde. Então é isso, temos muito para conversar, eu tenho muito para mostrar para vocês. Espero que vocês fiquem aqui comigo, que vocês acompanhem, testem em casa tudo aquilo que a gente vai falar por aqui e vão me dando feedback de vocês, porque é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai melhorando e é assim que a gente vai aprendendo junto. Além de tudo isso, em breve nós temos outros planos também para que os viciados em biomassa consigam estar juntos no mesmo grupo. Então, quem sabe uma comunidade fechada, onde eu vou ter um contato mais direto com as pessoas que de fato se interessam pela biomassa, que querem perguntar mais diretamente, Samantha, como faço isso? Samantha, como faço aquilo? Que querem introduzir no seu dia a dia. Então, é uma forma de a gente estar mais juntinho, de a gente evoluir mais rápido nesse processo de introdução da biomassa na nossa vida, de aprender a fazer tudo com ela, de criar uma intimidade maior com esse alimento mágico que eu tô contando aqui pra vocês. Imagino que alguns de vocês seja a primeira vez que estejam ouvindo falar sobre a biomassa de banana verde. Para alguns não. Para quem já me conhece, já não deve aguentar mais ouvir falar na biomassa de banana verde. Mas o fato é que temos esses projetos aí, além desse grupo, onde nós poderemos andar lado a lado. Eu imagino também aí no futuro, porque eu recebo diariamente no meu Instagram pessoas de vários locais do Brasil, até de fora do Brasil, perguntando: Samantha, eu quero começar um negócio, assim como você, à base de biomassa de banana verde, me ajuda. E eu falo: eu quero te ajudar, mas às vezes falta tempo. E aí eu penso sim em fazer esse outro, uma outra espécie de comunidade onde a gente vai focar mais nessa questão de empreendedorismo associado à biomassa, né? Como você mudar a sua vida, se tornar totalmente independente financeiramente falando, através de empreendimentos dentro da alimentação funcional, com base especificamente na biomassa de banana verde. Então, temos muitas novidades, muitas coisas boas pelo caminho. E eu espero que vocês gostem e que fiquem aqui comigo, tá bom? Até a próxima, um beijo!